apresentações, acho que todo mundo da Uhum. Humanitar já me conhece, mas para quem ainda não me conheceu formalmente, eu sou diretora da Humanitar, fui graduada em Relações Internacionais na Universidade da Geórgia, fiz MBA na Universidade de Massachusetts, tenho 18 anos, dá até dó de falar isso, de experiência na área do setor de gestão de projetos, com esse foco no setor social, e quando a gente montou o Humanitar, né, eu vim aqui para a Alemanha com a ideia de montar o projeto Humanitar, e a nossa missão era fazer com que os profissionais do terceiro setor fossem o mais eficientes e eficazes possíveis, e a gente montasse um curso que desse para eles o que tinha, né, de mais atualizado do mercado, mas também o que estivesse sendo usado nas principais organizações, e entre elas a ONU. E Uhum. os nossos primeiros alunos foram diretores executivos da ONU, a gente perguntou para eles até durante um momento que a gente estava montando, existe uma ligação aí que a gente achava importante ter desde o início da montagem da Humanitar, e Uhum. acabou que um tempo depois, uma aluna nossa, né, a Carla, ela fez o curso, e a gente viu uma possibilidade aí de parceria, e eu vou deixar a Carla se apresentar para vocês, falar um pouquinho dela, dessa jornada, e ela vai responder algumas perguntas para vocês hoje, com esse foco de como que é o trabalho na ONU. Bom, prazer estar aqui mais uma vez, né, falando para o público da Humanitar. Fui aluna no início desse ano, gostei muito, e antes mesmo da nossa parceria, eu já recomendava os cursos para as pessoas que me seguem, para os clientes, né? Então, essa parceria foi muito bem-vinda. Eu sou cientista política, formei em Brasília, na Universidade de Brasília, tenho mestrado em governabilidade e desenvolvimento no Reino Unido. Fui bolsista, né, do Chevening, que é um programa do governo do Reino Unido. E pior que a Carla tem 18 anos, eu tenho mais de 25 anos de experiência Ai, em não organizações. desespero. É muito, dá um desespero, mas ao mesmo tempo é uma história, né? E desses mais de 25, eu trabalhei 18 anos em algumas agências da ONU, localizadas no Brasil, mas tive uma experiência mesmo trabalhando no Brasil, num centro especializado da OPAS, que é regional. Então, a gente, apesar de estar localizado no Brasil, a atuação era em todo o continente americano. Então, era um ambiente muito internacional, a gente estava ligado à sede em Washington, então foi uma experiência bem interessante também. Durante esse período, eu fui candidata a várias vagas, e eu fui selecionada 3 vezes, para 3 vagas diferentes. E eu também participei como avaliadora de muitos, muitos painéis, né? Até porque era uma coisa que eu gostava, então eu estava sempre à disposição, sempre que dava, eu estava à disposição para participar e contribuir. E atualmente eu estou trabalhando, né, como mentora de carreiras para quem quer trabalhar na ONU, outras organizações internacionais, terceiro setor, mas com foco na ONU. E eu atuo pela minha empresa, que é a Nexon Desenvolvimento, que a gente fez essa parceria com a Humanitar. Tenho grupos no WhatsApp, grupo no LinkedIn, onde eu abordo temas sobre trabalho na ONU, vagas, dicas, e, enfim, tô aí querendo apoiar as pessoas que têm esse sonho, né? Eu acho que para muita gente é um sonho trabalhar na ONU. A gente colocou no nosso site, lá dentro da área do aluno, né, e os alunos vão poder olhar lá como que eles, o que que a sua empresa faz, lá tem todos os serviços, acho que os alunos que agora estão vendo a palestra que ainda não exploraram essa área, é bom agora explorar, salvar os Uhum, links, entrar no grupo já para deixar, salvar o contato, adicionar ela no LinkedIn, porque o curso agora também já está acabando, só falta mais uma semana, para eles não isso. perderem, né, essa comunicação. A gente vai mandar também no grupo dos ex-alunos essa gravação, porque é um conhecimento que eles não tiveram oportunidade de ter, então eles não Uhum, enviaram perguntas, mas eles vão poder, né, assistir e ver para uhum, terem essa oportunidade aí também. E o pessoal manda joia. pergunta, pouquinha, mas, mas manda, a gente tem 4 perguntas aqui. A gente vai tentar otimizar o dia para fazer as 4 renderem um assunto legal para vocês. Uhum, Vamos lá. tá bom. Aqui a gente, aqui eu esqueci até desse slide, mas aqui a gente só está relembrando, né, que a Carla foi aluna e por isso que surgiu a parceria, mas isso aqui também está no vídeo da última palestra que a gente fez, que incluía tanto alunos quanto pessoas de fora, né, que não estavam no curso da Humanitar, e eu acho que é interessante ver os dois, porque o primeiro vídeo também a gente dá uma introdução bastante sobre os principais erros, principais acertos, coisas bem gerais, que nesse aqui a gente pediu para vocês direcionarem mais a dúvida, falou para verem o vídeo, né, e trazerem dúvidas diferentes, então vamos montar esse combo,
onde vocês que Tem. estão interessados nisso, vejam lá o vídeo anterior, vai estar explicando toda essa trajetória, tudo isso, e complementem o vídeo anterior com esse próximo vídeo, tá bom? Hoje a gente vai ter as apresentações, cheque. Agora as perguntas e no final os agradecimentos, de forma mais otimizada, enxuta. Uhum. Primeira pergunta. Vamos ver se a gente é Bom, capaz, né, Carla, que a gente fala bem. falamos. Não, e eu queria só reforçar realmente que a entrevista, né, que eu dei antes, ela foi excelente, na minha opinião, assim, Ah, com a quantidade de perguntas, a troca com quem estava participando, então teve um conteúdo muito bom, então eu recomendo também que as pessoas assistam. perfeito. Eu vou mandar depois para o grupo até dos ex-alunos novamente, para os e-mails que a gente tem. Vou mandar o link das duas, né? A anterior e a primeira, para dar um empurrãozinho pessoal. Uhum. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quais vagas eu consigo buscar por ter o curso de gestão de projetos da Humanitar e o curso de avaliação de impacto, né? Então, primeiro, qual vaga que hoje, dentro da ONU, eles estão direcionando que as pessoas que fizeram o nosso curso têm vantagem? É, assim, tem várias vagas que o curso ele é bem útil, né? Então, assim, existem vagas, vamos dizer, que é específica para quem, vamos dizer assim, muito próxima para quem tem essa formação de gestão de projetos. Assistente de projeto, por exemplo, né, para quem está mais no início de carreira, é muito bom, porque não é todo mundo que tem uma formação, mas... Então, assim, eu acho que essa habilidade, esse conhecimento de gestão de projetos, ele beneficia em várias vagas, né? Talvez não tenha uma vaga específica, assim, vaga para gestor de projetos. Mas se a gente olha a descrição da vaga, lá vai dizer que é importante saber a gestão de projetos. E no dia a dia a gente usa muito, porque você vai lidar mesmo, assim, você vai ter que... Talvez você não vai elaborar um projetinho do início ao fim, mas você tem um programa que você tem que implementar, então você tem um orçamento, você tem que fazer um cronograma, né? Você tem metas a alcançar, enfim, você tem que implementar as ações com aqueles recursos dentro de uma programação. Então, esse conhecimento, ele é muito importante, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu aprendi no meu dia a dia, eu não tinha feito curso, né? Mas eu não tinha uma clareza de como era toda essa estruturação no início, né? Depois eu fui ficando mais tranquilo para mim, com a prática, e cheguei a fazer um curso mais simples, assim, para ter uma ideia melhor. Mas e- essa é uma área que eu acho que ela é muito transversal e ela pode ser boa para várias vagas, sabe? Assim, tipo, e vários níveis, desde assistente, mas se você é um técnico, se você é mesmo coordenador de projeto, porque o que que acontece? Na ONU, você vai ter áreas muito específicas, né? Você vai ter ações na área de saúde pública, você vai ter ações na área de habitação, você vai ter ações na área até de energia elétrica, saneamento básico, enfim, tem uma infinidade. Mas você vai ter que ter esse conhecimento técnico na área específica que você está atuando, mas você vai estar atuando com um projeto. Então, tem muitas vezes a pessoa entra porque ela é um super especialista naquele tema, mas não tem tanta habilidade com a gestão mesmo, né? Então, vai ter que tipo, aprender no dia a dia ou vai fazer um curso. Então, eu acho que quem já tem essa formação ajuda muito no dia a dia das atividades, sabe? Então, você tem Eu uma visão vejo, mais ampla das coisas, você sabe, você entende de orçamento, que às vezes muita gente não entende como é que você trabalha com orçamento, com as diferentes fontes de recurso, como que você aloca esse recurso, como que faz um monitoramento, né? Então, assim, existe vaga assim, de oficial de programas, que eu já fui oficial de programas, que você vai sim ter um acompanhamento em geral dos diversos programas, então a gestão de projeto é super importante para esse tipo de vaga. Mas, como eu falei, outras vagas que são em outras temáticas, tá? O conhecimento também agrega muito, vai ser necessário. o formato da ONU é por projeto, né? A maioria das chamadas fala qual é o projeto que você está atuando. Então, assim, Sim, ela trabalha nesse formato que é o formato do que a gente ensina no curso. Claro que o curso não ensina tudo que todos os projetos da ONU trabalham, né? Cada projeto vai sim, ter sim, um formato de ferramenta, um jeito de fazer diferente. Mas a gente cobre muitos deles, assim, uma grande parte, os mais importantes a gente cobre. sim, Então, independente do projeto que você entrar, você já vai entrar com uma cabeça, um direcionamento
de gestão de muita coisa que ele faz ali, né? Seja isso aí. A maioria já tem teoria da mudança, né, Carla, também. Teoria da mudança, a ideia de Tem. impacto lógico, a avaliação de impacto também, né? Risco, né? Avaliação Parte de de risco, risco. mapa de risco, É. cronograma, Ah, obviamente, né? sim. Não estão usando o método ágil hoje, mas com certeza é uma coisa que você, como gestor ou como assistente, se trouxer para a cultura, por que que a gente não faz no estilo mais ágil e tal? Ninguém vai achar ruim, pelo contrário, vai ser muito bom para o projeto. Então, assim, Mas assim, eu fiz o curso exatamente por isso, eu queria me atualizar e eu queria conhecer melhor esses métodos ágeis, né? Mas depois da ONU, eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG de atuação global, tem sede nos Estados Unidos, e eles implementam gestão ágil bastante, sabe? Então, assim, mesmo que talvez na ONU não tenha tanto, acho que é isso que você falou. De repente, ali dentro da sua equipe, você pode trazer algumas ferramentas para o dia a dia mesmo, que não vão ser aplicadas em toda a organização, mas de repente na sua equipe você pode implementar algumas coisas. E fora da ONU, né, eu acho que, estou falando no âmbito internacional, de organizações internacionais, possivelmente é mais frequente, mais fácil de usar. E aí já tem, vamos dizer assim, mais flexibilidade, né? Porque talvez A assim, ONU assim, é muito grande. é Então, meio às vezes, pesada, né? Uma ideia umas de coisas quase gestão pública, né? é um pouco. Porque, na verdade, assim, a ONU é um serviço público, se você pensar, né? Só que ela tem esse aspecto global. Então, assim, nós, quando funcionários da ONU, nós somos servidores públicos, mas nós somos servidores públicos internacionais. A gente está servindo ao público de cada país, ou ao público dos vários países, quando você está num projeto mais global, mas tem muito isso. Assim, uma organização, acaba sendo bem burocrática, tem muita regra, muitos passos, então essa parte ágil, às vezes, ela não é Vai tão. demorar um pouquinho para pegar. Demora um pouquinho, mas a gestão de projetos é parte do dia a dia mesmo. E a Né? avaliação de impacto, aí ela já é mais específica, né? Tá Assim, tendo vaga de pesquisa nessa área, Carla? Específica, assim, pesquisa ou não, busca-se pesquisador? aqui no Brasil eu não vejo muito. Então, o curso de avaliação, assim, essa parte de pesquisa, né, de avaliação, aqui no Brasil eu não vejo muitas vagas, mas internacionalmente tem muito mais. E também, assim, existem unidades em algumas agências da ONU que elas são específicas para avaliação de impacto dos projetos, né? Então, até, assim, as equipes, vamos dizer, elas são responsáveis por fazer avaliações, é, vamos dizer assim, mais independentes do que a equipe que implementou, justamente para ter um olhar mais neutro, Terceirizado, vamos dizer assim. praticamente, uma equipe É, terceirizada só de avaliação. Aham. exato, da própria ONU, né? Mas eu conheço uma pessoa que trabalha com isso globalmente, né? E Legal. ela ficou muito tempo em Nova York e ela ia para os países mesmo, porque como né, Nova York é a sede, ela monitora as coisas globais. Então, alguns programas maiores e tal, as equipes iam para o país para fazer toda a coleta das informações para poder fazer a avaliação. Então, Nossa. internacionalmente, para quem tem interesse, né, mais para frente, talvez eu, em breve fazer uma carreira internacional, é mais frequente, É né? mais frequente do que no Brasil, legal. Mas eu acho que também é uma ferramenta interessante na qualquer organização, né? Acho que dentro do que você falou no início, a ideia de criar esses cursos voltados para o setor social é justamente promover esse fortalecimento, essa profissionalização. Então, assim, as organizações sem fins lucrativos trazendo para a sua realidade a avaliação de impacto, ela vai aprimorar muito a qualidade dos serviços, né? Então, assim, eu acho que é uma habilidade também que é bem. Você pode atuar especificamente só com isso, vamos dizer, você só trabalha com avaliação, aí você presta um serviço, ou você ocupa esse cargo em algum lugar que tenha, né? Ou você vai usar essa habilidade dentro de alguma organização que você atua, Então, que você acha talvez que, assim, passando o currículo em si, talvez não agregue, porque, como você falou, tem que fazer um match do currículo com o que a vaga está pedindo. Vai ser um isso é. extra do currículo, ele vai ser, tipo, um ponto a mais no currículo, geralmente, Aham. ele com esse foco em gestão ou avaliação, e aí, talvez, na hora da entrevista, você vende ali, olha, além de tudo isso, eu também tenho já essa formação, essa habilidade, eu vou caber na vaga, eu vou pegar mais facilmente o projeto. Eu acho assim, Como que funciona? as entrevistas da ONU, elas vão muito para o lado prático, né, da sua experiência prática. Então, geralmente as perguntas vão te perguntar sobre alguma situação que você passou relacionada àquela pergunta e você tem que falar como que você agiu. E aí, eu acho que você ter esse conhecimento e, de preferência, se depois de fazer o curso você consegue ter uma experiência prática, isso vai te ajudar a ilustrar a sua habilidade, né?
Se eles usarem Então, os exemplos da aula, por exemplo, se eles falarem assim, eu estava fazendo o curso de gestão de projetos e a gente teve que montar um cronograma, ou a gente teve que fazer a teoria de mudança, e nesse momento eu percebi que aconteceu um conflito, tipo, a pessoa está perguntando sobre sim, sim, resolver não, conflitos. serve. Aí você aproveita serve. e deixa para falar daquela ferramenta do curso que você fez, Não, mas aí, assim, exatamente, eu tive a oportunidade né, de usar essa ferramenta no curso, no trabalho em grupo, e a gente estava desenvolvendo tal coisa, eu liderei, vamos supor, liderei essa parte dos riscos, enfim, pode, pode dar, sim, um exemplo desses, alguma né? coisa assim, ou tipo, a pessoa está Mas falando tem sobre algumas vagas que gerenciamento de elas pedem, risco. tem algumas vagas que elas pedem especificamente conhecimento e prática de gestão de projetos. Então, mesmo, talvez não é a vaga de você vai ser gestor de projetos, mas dentro das habilidades requeridas, você vai ter que ter, entendeu? Então, enfim, eu acho que é Tem um que curso muito usar isso na importante. prática. Então, não adianta só fazer o curso e nunca mais escrever só para fazer entrevista. Tem que, tipo, você aprendeu no curso, mas você tem que, de alguma forma, ter usado isso aí na sua vida, na sua Não, com organização, certeza, para você poder a usar. experiência, assim, acho que o curso, ele vai, se você não tem experiência, o curso demonstra que você está buscando, né, agregar esse conhecimento. Então, esse conhecimento, mais outras experiências que você tem tido, vão se complementar. Mas, claro que Ideal. botar em prática faz toda a diferença, Eu acho né? ótimo esse conselho, que daí o pessoal sai do curso e vai dar um jeito de botar isso em prática. Exato. Então, assim, até porque também se não colocar, você acaba. Esquecendo. A gente aprende muito mais na prática do que na teoria, né? 1000 vezes. Então, eu acho que assim, não sei, tem muita gente de transição de carreira também, que às vezes quer sair da iniciativa privada, vai para o terceiro setor, para o setor de impacto. Então, assim, é importante você ter outras experiências para agregar, para você, de repente, mais para frente, se candidatar a uma vaga na ONU, né? Porque, Certo. Não ir no direto para geral, as vagas da ONU, elas têm muitas exigências e são processos muito competitivos, então realmente, assim, quanto mais experiência, né, mais habilidades, melhor. Tem uma uma. perguntinha aqui, você quer. Eu coloquei a segunda pergunta para a gente seguir, mas a Ana perguntou, pode usar, A claro. Ana Cristina, ela colocou aqui que Pode. às vezes tem provas técnicas. Tem, Ana Cristina, com É. certeza. Eu, por exemplo, a minha última candidatura que eu passei, eu tinha que fazer uma simulação de um projeto na área de saúde pública veterinária, que tinha marco lógico, tinha que botar orçamento, indicadores de avaliação, e tudo isso que eu teria que apresentar durante a entrevista, né? Então, assim, Então já tinha que colocar, isso aí é bom também, né? Porque falando da ideia da experiência, você fez o curso e agora sabe fazer. Se tiver uma questão técnica específica, pelo menos essa daí porque eles pediram assim você para eu vai. formatar a iniciativa toda dentro do marco lógico, né? E de colocar lá quais eram os objetivos, assim, principais, intermediários, quais eram as metas, enfim, cronograma, orçamento, essas coisas todas eu tive que fazer na minha apresentação, Não, isso é né? bem legal saber. É, Aí, ó, e eu pessoal, que tinha fica falando que teoria de mudança serve para nada aí, ó. eu ainda tive que apresentar durante a entrevista, quer dizer, os primeiros 15 minutos da minha entrevista foi a apresentação que eu fiz, né? Da teoria da mudança, do Marco É, Lógico. Bom, exato. Então, hum, foi super incrível. útil para mim, no caso, assim. Eu precisei realmente, foi a parte escrita do meu E a processo, sua né? vaga era de gestão, já direto, era coordenação, Era, gestão de era. projetos. É mais assim, numa linha mais programática, né? Como São assim? várias Gestão de frentes. programas. Exato, eu acompanhava a implementação dos programas. Uhum. E dentro dos programas tinha várias ações e tudo, então era, Nossa, vamos dizer, um nível mais assim, amplo, né? nossa. É, Vamos para a segunda próxima pergunta, pergunta. senão a gente fica para sempre na primeira. Vamos lá. É porque Agora. o tema é bom, né? O tema é bom. Quão importantes são as referências no processo seletivo? Carta de recomendação. Bom, na ONU especificamente, isso aí só vai ser necessário se você já tiver passado na entrevista. Assim, já é a reta final zona mesmo, se foi o primeiro colocado na entrevista. Aí é o momento que, antes de te dar a resposta, assim, que você foi selecionado, eles vão fazer esse check, assim, essa checagem, e eles vão pedir em algum momento as suas referências. Não é carta, é contato da pessoa mesmo, que eles entram em contato com as pessoas, né, para conversar e tal. Legal. Fizeram essa Então, pergunta no RH também sobre a carta de recomendação, e é a mesma coisa, porque eles perguntaram para a Europa, e é exatamente a mesma coisa aqui. Não é o mesmo estilo de processo, né, do Brasil, que você manda junto com o currículo. Depois que você já passou, se tiver a intenção de fazer uma checagem,
aí eles vão pedir o contato, a referência de alguém que, É, de alguma das coisas que você disse ali no currículo que falou. Mas é um extra, né? Vem depois, não vem antes. E aí, que eu saiba, eles nem pedem carta de É referência, né? carta, não, né? Eles Uhum. só vão pedir carta de recomendação, eles vão pedir os contatos para conversar. A Ana Cristina falando, acho que foi eu que mandei essa pergunta. Oi? Bobeadinha. Ah, legal. Mas assim, É possível, eu é vejo, possível. é, eu acho que carta de recomendação é uma coisa muito comum em processos seletivos de bolsa de estudo, tá? De bolsas em geral. Aí, normalmente, às vezes, é parte do processo você anexar cartas de recomendação acadêmicas, profissionais e tudo. Na ONU, Hum. não usam, não. Mas eu queria, só para acrescentar um pouco, eu acho que era, se eu não mandei exatamente essa, foi uma parecida. Eu costumava aplicar em vagas até há uns 5 anos atrás, depois parei por conta da imigração e agora estou retomando, né? A questão é que tem um lugar no processo seletivo para colocar as referências, né? Coloca os nomes, os telefones. Mas o que me preocupava é que referência é uma coisa que às vezes depende muito do timing, assim. Então, o processo seletivo demora 1 ano e eu coloquei lá alguém que eu conversei, que me passou o contato há 1 ano atrás, e aí, né? Será que essa pessoa vai lembrar, né? Eu queria saber se no meio do processo vai ter um momento que eles vão falar, olha, a gente vai entrar em contato com as suas referências, você tem alguma atualização? Porque senão eu fico imaginando alguém que, às vezes até, porque os dados estão lá há 2 anos parado, o mesmo dado, né? Não é mais o mesmo telefone, já Não é mudou mais tudo. meu telefone, e às vezes a pessoa não vai lembrar, assim, do nada, assim, tipo aquela cold call, assim, né? Tipo, seu chefe de 3 anos atrás recebe uma ligação, assim, você lembra da Ana? Que Ana, né? Tipo assim, então eu acho que eu fico um pouco Não, eu preocupada com acho isso. assim, se você está se referindo a, por exemplo, aos cadastros, né, quando você entra numa agência e você deixa ali o seu cadastro, em algum momento aparece alguma vaga e você tem acesso a ela, aí eu acho que você tem que estar atualizando esse cadastro com Não, não, frequência. ela tá falando da referência mesmo, que é tipo quando, Não, se ela não, faz a entrevista, eles pedem, tipo, referências, não, e não, fica não é lá dura a entrevista, pessoa. é Não, um na hora de formulário que aplicar. no formulário Ah, ele tem um campo que referência, geralmente umas 3 referências. Isso. Então, você tem que manter seu perfil atualizado, né? De repente você procura outras referências, troca referência, e aí, mas por exemplo, vamos supor que você se candidate a uma vaga. Não, primeiro eu não tenho atualizado. Então, quando você for se candidatar a uma vaga, você atualiza já para você ter uma referência mais fresquinha, vamos dizer assim, né? É, e aí, no caso, às vezes você vê uma vaga, você quer se candidatar, aí você fala para a referência, ó, eu estou me candidatando, então pode ser que daqui a alguns meses, né? Geralmente os processos são demorados, podem entrar em contato. Tomara que entre, porque quando entram é um ótimo sinal. Então você avisa. E eu acho que em última instância, assim, se você acha que tem que mudar, vamos supor, na entrevista. Se você chegar à entrevista, também já é algo assim, o filtro é bem grande, então são poucos que chegam à entrevista. Se você chegar na entrevista, se você quiser fazer alguma mudança, você conversar com alguém do RH, né? Se você fala assim, uma pessoa que eu tinha não está mais disponível, gostaria de colocar outra, enfim. Mas aí você tem que comunicar com o RH, porque eles não avisam, olha, a gente vai entrar, porque hum. é parte do processo. Então, assim, eles só vão te contratar depois de Tenta consultar. pegar uma pessoa que você seja amiga nessas empresas, É, que você fez mais amizade, tipo uma analista mesmo que trabalhava com você, que você sabe, cara, olha só, se te ligarem, você pode falar e tal. Já deixa essa pessoa que é sua mais chegada, assim, não precisa ser seu chefe direto e tal. alguém que trabalhou com você na sua equipe, mas não era seu supervisor, mas Não existe uma precisa boa ser. relação. Não precisa, não. Pegar uns amigos maneiros e falar, ó, A gente tem isso, né? Porque às vezes pedem chefe. E eu acho que assim, na América do Norte, por exemplo, é mais comum isso. Porque todo mundo, é muito comum, né? Mudar de emprego sempre exige referência. Então, os chefes estão acostumados a saber que daqui a 1 ano podem te ligar porque o seu ex-funcionário mudou de empresa pela segunda vez e tá indo. Mas no Brasil era menos, assim. Eu acho que essa questão de pegar colegas talvez seja mais melhor opção, que aí já são pessoas que você consegue manter o contato sempre, né? é mais fácil pegar alguém que trabalhou com você, mas que você tem uma relação hoje, que qualquer coisa você liga, fala, olha, tô deixando seu contato, se precisarem, entendeu? Mais fácil. É. Então, vamos lá. Como usar experiências em cursos incompletos, né? Por exemplo, mestrado ou doutorado incompleto. No caso, tanto no currículo, né? Como é que, se você pode colocar isso simplesmente no currículo, na sua aplicação. Então, assim, depende do motivo que ele é incompleto, né? É, Se você e abandonou, se ele está incompleto, porque você ainda não terminou. Exato, ou porque você teve, por algum motivo pessoal, você teve que parar por um período, mas pretende voltar, então pode colocar, sei lá, não sei, incompleto, ou então, assim, A em fazer, a pausa, finalizar, né? a finalizar alguma coisa assim. Finalizar. Mas eu acho que se você
vamos supor, não vai mais fazer, começou a desistir, não vai mais fazer, É, às vezes é melhor nem colocar, né? eu concordo. Porque acho que fica até ruim, assim, ué, por que que não completou, entrou, não completou, fica parecendo, será que a pessoa que não leva a sério, assim, enfim. Eu acho que você só coloca incompleto se for esse caso, enfim, na maternidade, mãe, tive que parar meu mestrado. Aí tudo bem, mas vou continuar. Essa foi minha também, só esclarecer. A próxima deve ser sua também, que eu acho que são 3 diretas que era do mesmo aluno, foram 2 que fizeram. Não, só queria dizer que, porque assim, mestrado eu entendo, mas o doutorado é um negócio que dura 5 anos, né? E, por exemplo, eu não sei se eu vou terminar. Então, a minha questão era sempre assim, se eu decidir não prosseguir com o doutorado, é uma coisa que acontece, porque às vezes não tem... É isso que eu tô dizendo, depende muito da situação, né? Porque, Coloca iniciado, coloca assim, iniciado, não coloca trancado. Deixa iniciado, e depois você explica na entrevista. Porque são tantas experiências que a gente tem durante esse período e elas são todas vinculadas a ser aluno, né? Se estou dando aula na universidade. Por que estou dando aula na universidade? Porque eu sou doutoranda. E aí, mas aí no caso, eu acho que aí você acrescenta nas suas experiências profissionais as suas aulas, entendeu? Também. Uhum. Né? Você pode até botar aulas como doutorando e tal, mas aí você vai listar essas experiências como experiências profissionais, não na parte de formação educacional. E, bom, enfim, doutorado é uma coisa, né, mais delicada mesmo, pode demorar muito tempo, mas se você realmente não vai fazer mais o curso, você pode colocar que chegou no nível tal. Assim, pode ser que alguém vai perguntar, né? Por que você botou incompleto, não vai completar? Por que você parou? Né? Aí você tem que ter uma boa justificativa para argumentar. Se não, acho melhor nem colocar. Se você pensa em continuar, eu acho que em andamento é melhor que em Sim. completo. Se ainda mesmo que vago, assim, ainda não tenho certeza, assim, né, não sei quando eu retorno, mas eu tenho a intenção de retomar, coloca como Em andamento é melhor. em andamento, porque está em andamento, né? Tem gente que demora. Eu terminei a faculdade com quase 6 anos, que mudei de país, voltei, não sei o quê. Então, fiz 6 anos numa faculdade que era 4. Então, acontece. Tem gente que demora mais ainda que isso. Não, tem doutorado, acho que tem gente que demora 10 anos para terminar, porque Não é mesmo? você tem que trabalhar. Porque, cara, é pesado o doutorado, né? E não é todo mundo que vai poder só fazer o doutorado. Então, as pessoas trabalham, fazem um doutorado e vai se virando, né? Tem a vida pessoal e tudo mais. Então, mas em andamento eu acho que é uma boa opção. Acho que é a sua de novo, quer ver? Ó? Que vieram 3 que eu me lembro que era do mesmo aluno. As 3. Experiência e ensino valem para empregos que pedem experiência numa determinada área. Por exemplo, se eu dou aula em planejamento de RH por 2 anos, eu posso considerar como experiência em RH? Então, vamos supor que uma vaga, né, específica para RH. Você não atuou no RH, você deu, tipo, você deu aula sobre isso. Ela conta como experiência em RH? Tipo, ela precisa ter experiência em RH. Você deu aula, mas você não atuou no RH. Olha, eu vou ser bem sincera, eu não tenho sei. certeza sobre essa pergunta, assim, de se vai valer, por exemplo, como experiência em RH. Como experiência profissional vai, com certeza, mas falar especificamente em RH... Mas se ele diz, por exemplo, precisa ter 2 anos de experiência profissional em RH. Aí, tipo, eu dei aula sobre isso, mas eu nunca atuei com isso. É um pouco complicado. Mas, assim, a pessoa dá aula, ela, pelo menos, ela tem um conhecimento daquilo. Ela não vai dar aula de uma coisa que ela não sabe, né? Bem bastante, na verdade, né? Às vezes a gente aprende mais ensinando. Sim. Tomara que dê certo, né? A gente resolve os problemas dos alunos, mas é isso. Essa é a dúvida, né? Você passa 5 anos fazendo um doutorado, lá está você dando aula, corrigindo prova, inclusive sobre leis, assim, né? Eu já fui assistente de professor de direito trabalhista, por exemplo, né? Claro que eu não vou dizer que eu posso ser advogado, mas a gente, quando fala de RH de maneira geral, ou de business, né? Não é que eu não tenha experiência anterior, né? Se eu não tivesse, eu não poderia dar aula. Mas existe, sei lá, 10 anos de experiência atuando no mercado e depois 5 anos adicionais de experiência dando aula Nesse caso, sim. Não, isso para mim entra assim, viu, Ana? Eu pensei assim, se fosse só dar aula, né? Tipo assim, eu não tive a experiência. Não, eu nunca atuei mesmo, olha, então é só dar aula. Eu falo assim, eu como avaliadora, tipo, qualquer pessoa que estivesse nessa posição, eu acho que é diferente quando a gente olha um currículo cru e está pedindo a experiência no campo e a pessoa só deu aula.
E aí é uma coisa. Agora, quando você fala, não, eu atuei por um certo tempo e depois eu passei a dar aula, que significa que você ainda está, sim, porque você está exercendo todo aquele conhecimento que você teve na sua atuação com a teoria. Então, assim, isso para mim é outro cenário. Até para os seus avaliadores, eu acho que não vai soar da mesma forma do que se fosse só a aula, viu? Eu estava pensando em outra, eu acho que a Carla também, a gente estava as duas pensando assim, não, ela só teve a aula, né? Ela nunca atuou com RH. Mas se você atua, tipo, 10 anos ou 5 anos, depois você passou a dar aula mais 5, aí sim, outra visão. Eu colocaria sem nenhum problema, assim. Esperaria, claro que o avaliador vai ter a visão dele, mas assim, eu acredito que conta muito mais. São assuntos correlatos, né? Tipo assim, eu trabalhei como gerente de projeto. E depois que eu entrei no doutorado, eu dei aula de comportamento organizacional, planejamento de RH, compensação. Entra. E aí, então, são essas coisas que eu não era a gestora de RH, por exemplo. Mas eu dou aula para pessoas que são, né? Que fazem mestrado nisso, por exemplo. Claro. Porque a gente, assim, você estuda teoria, né? E é complicado isso. Acho que a minha complicação é transferir essas experiências acadêmicas em experiências práticas na hora de... Que é parecido com os exemplos do curso. Eu acho que os exemplos do curso são bem legais porque a gente pensa justamente em como transferir, né? É um pouco essa ideia. Eu acho assim, Ana, eu vou puxar uma sardinha aqui para Carla, tá? Sinceramente, não é de propósito, mas eu acho que se você tá com essa intenção, eu tô vendo que você tá com o currículo já para o doutorado, já tá um negócio bem assim, você já falou que aplicou anteriormente. Se eu fosse você, eu pegava a Carla de mentora. Mas, assim, acha a vaga que você quer, que você gostou, e fala, cara, né, tipo, vamos fazer isso aqui acontecer. Ou pega essa mentoria de falar, ó, esse aqui é o meu currículo, aí você passa para ela, explica direitinho, e vocês ficam de olho para ver qual que é a vaga que ela diz, ó, aqui a gente tem um match que você tem um currículo bom, pelo que eu tô vendo, não é um currículo qualquer. Então, assim, é ver e saber se apresentar. Daí você também vai usar esse tipo de insegurança que você vai ter uma pessoa que vai transformar isso em segurança para você não gaguejar lá na hora, para você não falar de uma forma que você se autocoloque para baixo ali na hora da entrevista, porque você acha que talvez não seja, mas você tem uma mentora ali que vai dizer, ó, nesse ponto aqui, quando perguntarem isso ou aquilo, você elabora dessa forma, não elabora dessa outra aqui, porque se você elaborar da forma que você está me falando, não vai rolar. Elabora colocando isso aqui para cima, entendeu? Então, eu não é puxando sardinha porque ela é parceira, não, mas na sua situação específica, eu acho que seria bem interessante, assim, seria o ideal. Para você não se auto-sabotar até, né, nessas respostas. Você tem alguém que vai segurar a sua mão e falar, não, para essa vaga aqui você faz assim, ó. Você, Ana Cristina, né? Você já se candidatou a vagas na ONU? Já, na verdade, é até interessante. Acho que lá para 2017, eles estavam com um projeto para estimular as mulheres a aplicar mais, né? Então, tinham uns grupos de estudo, grupos de mentoria, que eram mais ou menos assim, 4 pessoas como mentora, e a gente ficava estudando, né, as barreiras para candidatar, e ficava olhando vagas, e existia uma até ajuda mútua, né? Isso foi um projeto que durou não sei quanto tempo, mas foi bem interessante. Uma das meninas do meu grupo, de fato, conseguiu uma vaga. Ela é uma moça do Quênia, conseguiu uma vaga em Amman. E o que ela dizia na época, eu nem sei se isso ainda vale, né? Mas ela disse que vagas P3 para cima estavam com um grande estímulo para mulheres. Assim, se tivessem 2 candidatos com exatamente as mesmas características de formação e experiência, né, mulheres teriam prioridade, porque nem dentro da ONU a gente tinha igualdade de gênero ainda. Então, estava tendo esse projeto. Ela, inclusive, dizia que enfim, né, foi onde eu ouvi pela primeira vez que a mulher só candidata quando tem 110% das características e o homem tem 2 e vai, né? E ela conseguiu no mercado em geral. Falei isso na outra palestra. É assim ela conseguiu uma vaga, por exemplo, que pedia árabe, e ela não tinha, mas não tinha mais ninguém, ela candidatou, né, tinha experiência, e aí ela entrou sem ter árabe fluente, por exemplo, né? Então foi E é assim que tá esses machos tudo pegando a nossa vaga, porque eles candidatam sem ter, e a gente não candidata tendo. Tipo assim, sem falar o verbo to be, coloca que tem inglês avançado, né? E aí... Vocês estão rindo, mas é verdade. É verdade. Rindo de nervoso. A gente quer ganhar, a gente quer ter essa autoestima, cara. Pois é, né? Queria ter a autoestima do homem. Mas o que travou, eu candidatei a algumas vagas, o que eu percebi foi que às vezes demorava muito tempo entre o momento que eu candidatava e o momento em que alguém me chamava. Não teve muitas, né? Mas eu cheguei a ser chamada para uma prova. Era uma prova de conhecimentos de projeto. E na época, eu não tinha muito tempo para preparar, eu estava trabalhando, né, o tempo todo, e na época exigia conhecimento de Prince 2, uma coisa assim. E eu tinha conhecimento mais de PMBOK, que foi um dos motivos de eu querer fazer o curso também, né, do Humanitar, para poder rever essas técnicas, porque às vezes trabalhando a gente aprende muita coisa, mas não aprende metodologia, porque a gente vai fazendo, né? Eu nunca tive aula de projeto, eu peguei o projeto para fazer e tive que fazer, né, na prática.
Então, Uhum, eu estou fazendo o curso até para ver, para ter esses nomes, para ter as regras, né? Porque eu lembro disso, de ter feito uma prova e não passei na prova, mas assim, foi a primeira vez, né, que me chamaram para uma etapa além, né, de análise de currículo, e era uma prova de questões sobre conhecimento técnico de projeto, era bem específica, né? Então, eu acho que o conhecimento vale sim, né? Esse detalhe, assim, você pode ter que fazer uma prova que vai cair, essas coisas. Não tinha nem pensado no que a Carla falou sobre ter que até usar na entrevista, que é mais interessante ainda, né? Mas assim, eu parei de aplicar vagas porque quando eu decidi mudar para o Canadá, eu não tinha mais a flexibilidade de ir para qualquer lugar do mundo, né? Estava num processo de imigração que ia demorar 5 anos. E agora concluiu, né? Agora eu já tenho a cidadania e estou tentando terminar o doutorado, então a ideia agora é começar a olhar essas vagas internacionais Bom, mesmo. que legal. É. Muito legal. Você está com o microfone fechado. Ah, eu fechei. Não, Não, eu acabou. que fechei. Qual que é a sua área? Eu, Gestão de projetos, né? eu trabalhei com projetos. Eu trabalhei com projetos na L'Oréal, né? Que é a empresa de cosméticos, Uhum. lançamento de produto, mas era gerenciando projeto. E eu trabalhei com logística também, mas agora eu faço um doutorado em recursos humanos e relações industriais. Então, são outras questões, mas tem a ver com business, né? Eu dou aula de comportamento organizacional, dou aula de planejamento de RH, mas essa é a parte complicada, né? Que é assim, são coisas. Eu tenho um monte de conhecimentos. Eu dou palestras, assim, as pessoas me chamam, né? Os alunos me chamam nos painéis, eu e as consultorias, eu sou o ponto de vista acadêmico, mas para falar sobre, né, várias questões. Mas eu não tenho isso no meu currículo, assim, né? Não, eu trabalhei aqui como analista de RH, não trabalhei. Mas eu dou aula, né, para os alunos aqui da Universidade de Toronto, para aluno de college, né? Então é isso, né? Acho que é um currículo que tem muitos Fazer uma detalhes. análise. Eu faria Então, isso. se Eu quiser, mandar se para você. Carla, falar para ela Eu acho que analisar e ficar de olho em vaga para você. Quando surgir a vaga que ela fala, isso aqui eu acho que te pega e vocês vão junto. se você quiser marcar um papinho pra gente. Você saber até todo o serviço que eu ofereço, para te tentar direcionar, você pode me mandar uma mensagem e a gente marca. Para eu te conhecer melhor, também se me conhecer melhor. E aí, de repente, pelo menos uma avaliação de currículo, acho que seria bom. Tem. Então, É isso. Eu estou à disposição, né, para a gente seguir aí na nossa parceria. Então, para quem tiver, né, esse desejo, se não for tentar agora, mas se preparar para poder estar apto a tentar no futuro, né? Eu acho que é um processo também. Então, estou à disposição para obrigada, conversar, Carla. para trocar, tá bom? Você e anexo, a gente deixa aí também o contato, e como sempre, quem quiser, e você também, Ana, entra lá na página do aluno, não deixa acabar o curso para adicionar a Carla, para entrar no grupo, né, de vagas, essas coisas. E É. a gente vai ter na semana que vem a palestra também com a outra parceira de RH, e eu convido todos para assistirem, para participarem. Obrigada, Carla. Obrigada, Tchau, Ana. gente. Até a próxima. Tchau, Um tchau, abraço. até.